semana nós estamos sendo abençoados de forma exponencial e por muitas dádivas que Deus nos deu. Ontem nós tivemos aqui a doutora Thalita trazendo para nós uma mensagem de extrema relevância e ela continua conosco. E nós queremos louvar a Deus por você também fazer parte desse momento de adoração ao Senhor. Então sinta-se bem-vindo. Eu gostaria de cumprimentar também as pessoas que estão nos visitando. Quantos estão nesta manhã visitando aqui a nossa igreja, que ainda não são membros aqui da igreja? Sejam bem-vindos, nos alegra muito receber vocês. Lá na galeria também temos pessoas nos visitando, que Deus possa abençoá-los. Eu quero convidar aqui a doutora Thalita e o Jonas, por gentileza, Jonas e Thalita, por bondade. Ontem a doutora Thalita esteve só aqui, mas o Jonas já estava aqui na cidade, é o seu esposo. Esse casal dedicou a vida ao serviço da Igreja de Deus ao longo de muitos anos. Ele trabalhou como na área financeira da igreja e a doutora Thalita, como já foi apresentado ontem, na área educacional. E continuam servindo a Deus apesar de ambos estarem aposentados. Um exemplo a ser imitado, de dedicação, de amor e zelo à causa de Deus. Nós desejamos mais uma vez, Jonas e doutora Thalita, boas-vindas aqui à nossa igreja, que Deus possa usá-la ricamente, que a família de vocês continue sendo um exemplo de Jesus Cristo. E eu gostaria de convidar aqui também o Marcelo e a Adriana, que são os líderes do departamento de família da nossa igreja. Eles irão orar, abençoando a vida de vocês e também aqui a nossa igreja. Vamos fechar nossos olhos então e falar com o nosso Deus. Querido e amado Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos criou, o Deus que nos mantém, mas especialmente porque é o Deus que nos salvou. Nós te louvamos, Pai, porque desde quando nós acordamos até o fim do dia, seus anjos estão conosco, seu Espírito Santo está nos conduzindo, e é por isso que nós estamos aqui na sua santa casa, para ouvir a sua voz, para sabermos como melhor fazer a sua vontade na nossa vida e na vida da nossa família. Querido Deus, nós sabemos que a família é um projeto que nasceu no seu coração. Sabemos também o quanto ela tem sido atacada pelo inimigo de Deus. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui agora, diante do Senhor, para clamar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, para que nós possamos nos unir ao Senhor e permanecermos fiéis até o fim. E agora, de uma maneira muito especial, queremos rogar pelo Espírito Santo, para que o Senhor use a sua serva mais uma vez, para que ela possa falar, Senhor, ao nosso coração. E ao sairmos daqui, possamos estar mais perto do Senhor e mais unidos com a nossa família. E assim, Senhor, possamos ser Jesus para quem nos rodeia, para quem nos cerca. Fica conosco, usa agora a doutora Thalita mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Bom, eu só queria fazer uma observação. Ontem eu fui doutora Thalita, porque nós falamos de ciência. Hoje eu sou irmã Thalita. E a única apresentação que eu gosto que façam de mim sábado de manhã é que eu sou anciã na igreja que eu frequento, no NASP Hortolândia. Os títulos ficaram para ontem à noite. Hoje de manhã eu sou irmã de vocês. E eu fico muito feliz cada vez que eu conheço uma igreja nova, porque são irmãos que, como eu, vamos juntos passar a eternidade nos conhecendo. Muito obrigada pelo convite, pastor, pela confiança de entregar este espaço sagrado do sábado de manhã. E agora de manhã não é a Thalita quem vai falar, é a palavra quem vai falar para nós. Eu tenho um tempo limitado e a gente tem que ser bem enxuto, bem rápido, por isso eu peço para você, abra a Bíblia, porque nós vamos usar muito a Bíblia hoje de manhã, é ela quem vai nos falar. No livro Lar Adventista, no capítulo Normas de Moral, Ellen White afirma que, nos últimos dias, Satanás vai usar as mesmas estratégias que ele usou 2 vezes no passado e deu certo. Primeiro eu pergunto, você acredita que nós estamos nos últimos dias? Acredita?
Então, nos últimos dias, Satanás vai usar a mesma estratégia que usou 2 vezes. A primeira vez deu certo. Antes do dilúvio, ele fez com que as filhas dos homens se casassem com os filhos de Deus, e com a mistura, as famílias foram moralmente enfraquecidas. E atacando a instituição do casamento, ele enfraqueceu o povo de Deus. E Deus, pela contaminação, pelo pecado, trouxe o dilúvio. Então, deu certo antes do dilúvio enfraquecer as famílias. Antes da entrada do povo de Israel na terra prometida, lembre-se, eles estavam acampados, Baal, Peor, e Baraques mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo. Balaão conseguiu? 3 vezes tentou, não conseguiu. Mas Satanás usou a mesma estratégia. Misturou as midianitas com os filhos de Deus, com o povo de Deus, e por meio dessa mistura, por meio da promiscuidade, por meio da união, né, do adultério ali, da fornicação, enfim, da mistura dos filhos de Deus com os pagãos, com as pagãs, as famílias foram enfraquecidas. E eles não entraram na terra prometida. Deu certo 2 vezes. E Ellen White diz, nos últimos dias ele vai usar a mesma estratégia. Qual é a estratégia? Enfraquecer a família. Contudo, eu, professora Thalita, 45 anos trabalhando com educação, acredito que, na verdade, hoje, não é o casamento em si que ele está visando. Há um pastor não adventista que diz assim, quando um ladrão quer roubar uma casa, ele arrebenta o cadeado do portão. Mas ele não leva o cadeado para casa, junto com o roubo. Ele não está interessado no cadeado, ele está interessado no que está dentro de casa. Ou seja, quando ele estraga o casamento, marido e mulher, que é o cadeado, ele não está interessado em levar o cadeado, ele está interessado em quem está dentro de casa. E quem está dentro de casa? Os filhos. Hoje, eu vejo, além de desestruturar marido e mulher, casamento, adultério. Não. Porque essa geração de filhos, há uma visão profética bíblica de Joel 2, que diz que o Espírito de Deus virá sobre os filhos e filhas para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Ellen White, numa visão profética, diz assim, assim como as crianças cantaram Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nos últimos dias o Espírito de Deus virá sobre as crianças e elas darão a última mensagem de advertência ao mundo agonizante. Quando os seres celestiais virem que nós, os mais velhos, teremos os nossos pés impedidos de sair para pregar por meio da perseguição, o Espírito de Deus virá sobre as crianças e elas farão a proclamação da última mensagem. Satanás conhece essa visão profética. E ele está arrebentando o cadeado, mas o interesse dele é em quem está dentro de casa. Por isso, tudo o que nós vamos falar agora de manhã é com esta visão do conflito cósmico, do grande conflito, dos eventos finais. Satanás tentando enfraquecer as famílias, mas o propósito dele principal são os nossos meninos e meninas. Abra sua Bíblia. Em 2 versículos da Bíblia, 2 versículos, nós vamos encontrar 2 modelos de família, um encostado no outro. Um encostado no outro, nos apresenta 2 modelos de famílias que eu chamo de famílias exemplares, não porque são bons exemplos, mas porque são exemplos. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 25 e 26, eu leio assim na minha Bíblia, que é na Nova Versão Internacional. Capítulo 2, versículo 25, diz assim, se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir ao seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? É um pai falando. E aí termina o versículo. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Primeiro versículo de filhos que Deus queria matar.
Versículo 26. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. No versículo 25, 2 meninos que Deus queria matar. No versículo 26, um menino amado de Deus, amado do povo, abençoado. O que acontecia na família do versículo 25 para não dar certo? O que aconteceu na família do versículo 26 para dar certo? Na Bíblia nós vamos encontrar os ingredientes que fez com que Samuel desse certo e que Ofni e Finéias não dessem certo. Em 2 páginas apenas da Bíblia, a Bíblia vai nos dar os ingredientes para a família dar certo e para a família dar errado. E nós vamos rapidamente, então, primeiro Samuel. Quais os ingredientes para Samuel dar certo? Capítulo 1, versículo 5. Vamos ler. Capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Primeiro ingrediente, Eucana amava Ana. Eu quero relembrar para vocês a história deles dois. Eucana, um efraimita, sim, da tribo de Efraim, casou-se com Ana, estéril, não tinha filhos. E Eucana, seguindo o costume dos povos daquela região, sentiu-se liberado, então, para contrair um segundo matrimônio. E ele se casou com quem? Como é que era o nome da segunda esposa? Penina. E isso trouxe uma grande dor para Ana, uma grande tristeza para Ana. Vejam bem, Deus, quando planejou o casamento, nunca pensou na poligamia e nem na possibilidade da poligamia. Contudo, um efraimita sincero, fiel, vocês vão ler na história que Eucana era um homem sincero, tanto é que todo ano ele ia adorar no templo. Mas ele seguiu os costumes dos povos, de modo que para eles, para os filhos de Deus, poligamia se tornou algo normal. E aqui eu quero tirar a primeira lição. Existe o certo, existe o errado, mas existe a vontade de Deus. Nem tudo que para a gente é certo é a vontade de Deus. Poligamia para aquele momento, para aquele contexto era certo, afinal a minha esposa é estéril. E eles entendiam que a esterilidade era um castigo de Deus. Se a minha esposa é estéril, é certo eu contrair um segundo matrimônio. Nem tudo que é certo é a vontade de Deus. E para os jovens, você chega para sua mãe e diz assim, mas mãe, todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo vai. Nem tudo que é certo para todo mundo é a vontade de Deus. E isso trouxe muito sofrimento para Ana. Mas o primeiro ingrediente que fez com que Samuel se tornasse amado de Deus, o maior profeta do povo judeu, do povo de Israel, foi o fato dos pais se amarem. Eles não somente se amavam. No capítulo 1, versículo 8, vamos ler juntos. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você que 10 filhos? Eucana não somente amava Ana, mas ele demonstrava interesse, ele demonstrava amor. E eu vou abrir aqui um grande parênteses. É muito difícil para o cérebro masculino verbalizar, falar. Eucana chegava... Olha, eu vou pedir desculpa para quem faz a filmagem. Eu sou professora, eu não consigo ficar parada aqui atrás. Você vai me dar desculpa, mas eu vou descer um pouquinho, vou andar um pouquinho, vou mexer um pouquinho. Eucana chegava para a esposa no fim do dia e falava, querida, como foi seu dia? O que aconteceu hoje? Você está triste? Eucana demonstrava, e para os homens é difícil falar, verbalizar. É natural de quem tem o hemisfério esquerdo muito mais ativo, né? Pela fisiologia, pela forma. Deus fez assim. Contudo, a mulher necessita de verbalização. A mulher necessita. E Eucana tinha demonstração de amor. Tem homem que fala assim, mas eu não estou lhe dando tudo, para que eu preciso falar? Você sabe que eu te amo, por que eu preciso falar? A mulher precisa ouvir.
E o marido deve chegar em casa no final do dia cansado e demonstrar interesse pelo dia da esposa. Isso faz diferença no relacionamento. Eucana tinha essa virtude. Mas, por outro lado, mulheres, cuidado. Não é quando o seu marido ouve que precisa perguntar para você como foi seu dia, diz assim, querida, como foi o seu dia? Aí você vai derramar aquele rosário de murmuração. Ai, veio o bilhete da escola, a professora reclamando de novo, e a nossa diarista não veio. E aí você derrama... Mulher, cuidado, a loquacidade feminina acentuada pela murmuração, e tem um período do mês que a gente fica mais chata, mais murmurante, e homem nenhum vai gostar. Então, ao mesmo tempo que o homem precisa demonstrar interesse, demonstrar que ama, falar, verbalizar, não por aptidão, porque o teu cérebro não funciona assim, mas por atitude, porque você sabe que ela precisa. A mulher também tem que controlar um pouquinho a loquacidade feminina e não ser um poço de murmuração, né? E ele pergunta para Ana com interesse. Então, um lar onde há amor, há um autor norte-americano que diz assim, o maior presente que um pai pode dar para o seu filho é amar a sua mãe, demonstrar amor. Samuel nasceu num lar onde havia amor entre os pais e ele percebia amor entre os pais. A gente cresce seguro quando a gente vê que os pais se amam. Terceiro ingrediente, capítulo 1, versículo 27. Diz assim na minha Bíblia, era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Ana se preparou para a maternidade, ela orou pela maternidade, ela planejou. Queridos, nós somos a coroa da criação de Deus, homem e mulher, a coroa da criação de Deus. Deus, em sua sabedoria, deu a nós a coroa da criação, a responsabilidade de representarmos a Ele quando concebemos os nossos filhos. Nós representamos a Deus para os nossos filhos na primeira infância. Deus, na sua sabedoria, fez com que... Eu vou representar isso como se fosse um gráfico. Vamos pensar juntos. Imaginemos que há uma escala na criação de Deus, do ser mais simples ao mais complexo, que é o homem e a mulher, a coroa da criação. Então, seres unicelulares, os mais simples que existem, crescendo em seres com complexidade até chegar na coroa da criação. Qual é o ser vivo mais simples que existe? Unicelular. Vamos dar um exemplo de um ser vivo unicelular, mais simples que existe. Bactéria. Uma bactéria é um ser unicelular. Quando ela se procria, quando ela se divide, quem nasce, a outra bactéria nasce com total autonomia. Não precisa da mãe que lhe gerou. Não precisa voltar para comer com a mãe que lhe gerou. Não precisa se locomover com a mãe que lhe gerou. Então, já cresce, já nasce madura, já nasce independente. Vamos subir na escala da criação. Vamos pensar num girino. Girino que chama? O girino eclode de um ovinho. E quando ele eclode na água, o que ele faz? Já sai o quê? Nadando, se locomove sem depender da mãe que volta para mamar na mãe? Não, independente, não precisa de quem lhe gerou. Vamos subir na escala da criação. Nós chegamos agora num cãozinho. O cãozinho nasce, olhinho fechado, mas o seu sentido do faro já procura o leite, já procura a tetinha da cadela e já vai se movimentando sozinho e consegue chegar de olhinho fechado até a tetinha da mãe e já consegue sugar o leitinho e já consegue com autonomia se locomover pertinho, né? Pertinho. Pelo cheiro do leite, ele vai e consegue sobreviver. Vamos chegar na coroa da criação. O bebê, quando nasce, se alguém não lhe levar ao seio, ele consegue chegar na mãe? Se alguém não cortar o cordão umbilical, se alguém não tiver os cuidados básicos, ele não sobrevive. Isso é sabedoria divina. A coroa da criação, o ser mais complexo, depende mais e totalmente de quem lhe gerou. Por isso, quem gera tem que ter preparo para cuidar, porque a dependência é total do ser gerado.
Isso é sabedoria divina. Ana se preparou para a maternidade. E eu quero dizer que Deus, na sua sabedoria, deu a esta igreja 22.000 páginas pela sua mensageira, Ellen White, sobre educação de criança, para que você se prepare para a maternidade. Quando eu e o Jonas decidimos que nós queríamos filhos, eu fui lá na CPB e comprei os livros que faltavam na minha estante sobre educação de criança. Hoje, quando eu abro o livro Orientação da Criança, está lá a data que nós compramos. Quando eu abro o livro, Lar Adventista, eu comprei quando nós ficamos noivos. Mas os livros sobre educação de criança, nós compramos porque eu queria me preparar para a maternidade. Porque, do contrário, vai ter 2 caminhos. Você vai dizer, não vou reproduzir o que minha mãe fez para mim. Vou ser diferente. Minha mãe foi muito dura. Eu vou ser amiga do meu filho. Ou o contrário. Eu vou reproduzir o que minha mãe fez, porque deu certo. Mas nós temos que buscar a orientação na fonte. Educação de filho é representação da autoridade divina. Deus deu ao pai, Deus deu à mãe a responsabilidade de representarmos a Deus para os nossos filhos. O bebê vai amar a Deus, confiar em Deus, obedecer em Deus, conforme o adulto que lhe deu os primeiros cuidados. Isso é a teoria do desenvolvimento da fé, que não dá tempo de eu falar agora de manhã, mas a neurociência está comprovando o que Ellen White escreveu há mais de 100 anos atrás. 4º ingrediente, capítulo 1, versículo 19. Na manhã seguinte, eles levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor lembrou dela. 4º ingrediente, porque Samuel deu certo. A sua família tinha hábitos. O que está escrito ali? Hábitos devocionais. Faziam culto de manhã. Samuel nasceu e eles já tinham hábitos devocionais. Eu tremo diante da possibilidade de uma família, hoje, no século XXI, que abre a porta da casa de manhã, manda os filhos para a escola, sem tê-los apresentado antes diante do Senhor. Sem ter feito culto antes. Porque quando você abre a porta da sua casa e põe seus filhos para fora, você está colocando seus filhos em contato com meninos e meninas experientes no mal, diz Ellen White. Você coloca os seus filhos debaixo da guarda dos anjos maus. Se você não apresenta os seus filhos antes, no culto diário, diante de Deus, para que os anjos de Deus o guiem, você está abrindo a porta da sua casa e colocando seus filhos sob contato dos anjos maus e dos instrumentos de Satanás. Meninos e meninas experientes no mal, diz Ellen White. E eles estão em todas as partes, até na escola adventista. Tem meninos e meninas experientes no mal. Então, Ana e Samuel tinham hábitos devocionais. 5º ingrediente, capítulo 1, versículo 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Quando que uma criança desmama? Que idade tem uma criança quando desmama? Oi? 2,5, 3 anos? Mas o novilho tinha quanto tempo? Quanto tempo tinha o novilho, que a Bíblia fala? 3 anos. Então, daí já dá para ver que idade tinha Samuel quando saiu debaixo do teto dos seus pais e foi morar debaixo do teto daqueles meninos que Deus queria... Vamos lá? Deus queria matar. Queridos, na Bíblia, nós conhecemos a vontade de Deus. E me surpreende que a verdadeira ciência confirma tudo que a Bíblia fala. Não há contradição. Ana educou seu menino somente por 3 anos e foi suficiente para ele ficar debaixo do teto dos maus meninos e não se corromper. Hoje a neurociência mostra que todo fundamento é colocado nos 3 primeiros anos de vida. Tudo que você constrói de religião está determinado nos 3 primeiros anos de vida. A fé, eu estudei isso no mestrado, sobre o desenvolvimento da fé em crianças, adolescentes e jovens. Quando eu estudei isso, eu não entendia ainda isso dessa forma. Eu não tinha me aprofundado nesse tema, porque a Bíblia já disse isso.
na história de Samuel. Ellen White escreveu isso no livro Orientação da Criança. Todo o fundamento é posto nos 3 primeiros anos de vida. A criança vai aprender sobre Deus pelo adulto que toma conta dela nos primeiros meses de vida. E hoje, a neurociência comprova isso. Essa revista eu comprei em 2010, mas hoje eu já tenho o livro do cientista que é mencionado aqui. Eu vou pedir para você, se quiser, você que está com a câmera, fixar aqui. Vamos fazer o seguinte, você lê para mim o que está escrito aqui. Você consegue ler? Não? Puxa vida. Então, faz uma gentileza, lê para mim o que está escrito aqui na capa da revista. Quem está nos assistindo, e uma saudação para quem está assistindo online, esqueci de cumprimentá-los. Vocês estão vendo e agora ela vai ler para a gente. Tudo. Como pensam os bebês? Eles têm noções de matemática, são prodígios da psicologia e conseguem diferenciar o bem do mal. Nossos filhos nascem sabendo muito mais do que imaginamos. Entenda o que se passa na cabeça deles. Quando eu comprei isso daqui, em 2010, os bebês discernem entre o bem e o mal. Eu comprei para saber o que era isso. Eu não gosto muito desse tipo de revista, mas eu comprei. Hoje eu tenho o livro do Dr. Paul Bloom, que é o cientista que estuda bebês. E no livro ele diz assim, nem a psicologia do desenvolvimento, nem a biologia evolucionista, nem a sociologia consegue explicar como que os bebês nascem diferenciando crueldade de gentileza, o bem do mal. Talvez a teologia saiba explicar. O bebê nasce com a capacidade de discernir, só que ele diz assim, contudo, se ele for deixado livre, ele vai escolher o mal. Olha, um biólogo, a neurociência estudando bebês de 5 meses, eles só avaliam um bebê a partir de 5 meses. Já é possível perceber que eles sabem quando é certo, quando é errado. E nós, ingenuamente, dizemos assim, para que fazer o culto? Ele não entende nada do que a gente está falando. Para que comprar a lição da escola sabatina para um bebê? Ele não entende nada. A neurociência está mostrando. Eu lembro quando minha irmã teve bebê, com 3 meses eu fui visitá-la, ela estava muito cansada, pediu que eu dormisse uma noite ali atendendo o bebê, porque ela estava... E eu via que ela juntava as mãozinhas do filho antes de dar o seio e orava pelo alimento. E eu, ingenuamente, não tinha estudado isso, falava assim, imagina, 3 meses, o bebê não entende nada. Não somente entende o rito, ele pode não entender as palavras, mas ele entende o rito. O bebê está aprendendo. Nunca, em nenhuma fase da vida, nós fazemos tantas conexões e sinapses como nos primeiros meses de vida. 700 sinapses por segundo. Aprendendo, 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 aprendendo. E ele aprende quando junta as mãozinhas. E o Espírito Santo está trabalhando. Por aquela mãe que ora, por aquele bebê. E a gente diz assim, não entende nada. Não vou levar na igreja, ele não para quieto, não entende nada. Estão aprendendo, e a neurociência está mostrando para a gente a importância dos 3 primeiros anos. E Ana levou o seu bebê, e Ellen White diz assim, desde o despontar da inteligência do filho, Ana ensinara a amar e reverenciar a Deus e a considerar-se como sendo do Senhor. Desde o despontar da inteligência. E quando desponta a inteligência? Quando desponta a inteligência? Nunca nós somos tão capazes de aprender como nos primeiros dias e meses de vida. O cérebro está fazendo sinapses, 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 100 bilhões de neurônios. E quando a gente chega na idade adulta, nós só temos 20 bilhões. A poda neural, porque a gente não põe para funcionar, vai tirando aquilo que não é importante. A criança aprende tudo. Aprende observando, aprende... Só um detalhezinho. Aqui no ventre, na vida intrauterina, a criança começa a ter as preferências de sabores de acordo com o que a mãe come. E quando nasce, e você quer dar brócolis, e a criança não quer comer, eu não sei por que ele não gosta. Você comia na gestação? A preferência começa aqui dentro, nós estamos ensinando sem palavras. Bom,
Desde que a inteligência desponta quando ele abre os olhinhos, ele está aprendendo. Ellen White apresenta a Ana como um exemplo de mãe. O mundo está repleto de influências corruptoras. Há modos, costumes, exercem forte poder sobre os jovens. Se a mãe falta em seu dever de instruir, guiar e restringir, os filhos naturalmente aceitarão o mal e se desviarão do bem. Aquilo que o Paul Bloom falou, Ellen White já tinha dito há mais de 100 anos. 3 verbos. Quais são os 3 verbos que tem aqui? Instruir, guiar e restringir. A mãe ensina, a mãe exemplifica, a mãe é exemplo, mas a mãe também restringe. O que é restringir? O que é restringir? Disciplinar, corrigir. Por quê? Porque a natureza do pacotinho lindo que você recebe nos braços é potencialmente o quê? Má. Esse bebê lindo, ele vem com uma natureza em rebelião contra Deus. E você tem que aprender desde cedo que você representa Deus para essa criança e, portanto, você tem que restringir a natureza do seu filho. Restringir é corrigir. Restringir é disciplinar, aplicar sanções, sim. Mas esse não é o tema de hoje de manhã. Que toda mãe vá muitas vezes ao seu Salvador com a oração. Ensina-nos o que faremos pela criança. Atenda a ela a instrução de Deus em sua palavra. E ser-lhe-á dada sabedoria conforme a necessidade. Querido, pode guardar isso daqui que está atrapalhando ali. Obrigada. Queridos, acontece o seguinte, a natureza da criança está em rebelião contra Deus. Mas a nossa natureza também está. E para você educar uma criança, você precisa pedir orientação de Deus, porque você vai ensinar muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, para educar, eu preciso primeiro ser educada aos pés do Salvador. Mas vamos avançar e ver o que terminando o comentário sobre Samuel, esse último slide falando sobre Samuel, a princípio, esse menino chegou com 3 aninhos para morar debaixo da casa, do teto dos mesmos meninos que Deus queria destruir, matar. E Ellen White descreve que a ele sobrava os piores serviços. Era ele que limpava os banheiros do templo. Era ele que varria, e ele fazia isso com prazer. E olha só o que ela diz. A princípio, os serviços eram humildes e nem sempre agradáveis, mas cumpria-os da melhor maneira que lhe permitia a habilidade e o coração voluntário. Levava a sua religião a todo o dever da vida. E eu abro o meu segundo grande parênteses, acho que é o terceiro já. Mães e pais, ainda que você tenha dinheiro para ter uma empregada, um diarista, uma ajudante, não deixe de dar serviços domésticos para o seu filho e para a sua filha. Tarefas, responsabilidade, isso molda o caráter. O servir molda o caráter. De acordo com a faixa etária, é pequenininho, é juntar os brinquedos. Filho, você tem que juntar os brinquedos, não é a mamãe que vai guardar os brinquedos, é você quem vai pôr o brinquedo dentro da caixa. E não faça isso por ele, esse é o dever dele. Crescer um pouquinho, filho, você que vai arrumar sua cama, mamãe vai ensinar, e agora você que vai arrumar sua cama, é dever dele. Filho, você cresceu um pouco, você quem vai recolher as folhas, varrer o pátio e juntar o lixo, é seu dever. Não é da mamãe, não é da diarista, é seu dever. Samuel aprendeu na escola do serviço aquilo que ele precisava para se tornar o maior profeta, um menino amado de Deus e amado do povo. Vamos avançar? Meu Pai do céu, tenho pouco tempo. Eu não sei, pastor, qual dos dois é o que eu tenho ali. É o vermelho? Meu Deus do céu. Os filhos de Eli. Primeiro capítulo 1, versículo 3. Quem eram os filhos de Eli? Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Esses meninos eram filhos de um líder da igreja. Era a 2ª geração de crente, 3ª geração de crente. Enfim,
Esses meninos cresceram dentro da igreja. Segunda informação, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículos 12. O que diz a sua Bíblia? Quem é que pode ler bem alto para mim? Capítulo 2, versículo 12. Leia bem alto para mim. Irmã Ruth. Olha o apelido desses meninos. Filhos de quê? Do mal. Filhos do mal. Eu morei em Goiás durante algum tempo e lá os goianos... Ai, que bom, que bom, que bom, que bom. Morei em Goiás durante algum tempo e lá o povo dizia assim, esse menino é danado. Não dou conta desse menino. Empesteado. Endiabrado. Já ouviram essa expressão? Assim eram os filhos de Eli. Eu não sei que apelido seus filhos têm, mas uma coisa eu sei, não existe apelido pior do que esse. Imagine que esses meninos tinham o espírito do mal dominando a mente deles. Consciência cauterizada, capítulo 2, versículo 23, vamos lá, 2, 23. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? É o pai falando com eles. De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Eles já não se importavam mais. E qual era o mal que esses meninos faziam? Vamos lá ver. Capítulo 2, versículo 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Sabem qual era o pecado desses meninos? Tratar as coisas santas como se fossem coisas comuns. Eles aprenderam a lidar com as coisas de Deus como se fossem coisas comuns. Corriam dentro da igreja, comiam dentro da igreja, se vestiam de qualquer jeito para vir à igreja. A igreja se tornou um lugar comum para eles. Tratavam as coisas de Deus como se fossem comuns. Como seu filho vê esse lugar? Como você prepara o seu filho para vir à casa de Deus? Ele reconhece que aqui é um lugar santo, sagrado. E isso a gente começa a falar na segunda-feira, no culto. Você já diz, sábado nós vamos encontrar com o nosso Deus na sua casa. E terça você repete, terça nós vamos à casa do nosso Deus encontrar com Ele. E quarta você repete. E você vai durante a semana falando, como que Ele deve andar aqui dentro. Que esse lugar é um lugar sagrado, que nós estamos na casa de Deus. E tenho certeza que a criança pequena sabe, percebe, sente. Como eu disse na revista, são verdadeiros psicólogos. Bebês percebem o ambiente, a sacralidade. Mas esses meninos roubavam do dízimo, tinham relações sexuais com mulheres dentro do templo. E o pior, nós não vemos na Bíblia nada sobre a mãe deles. Quem ensina a religião dentro da estrutura que Deus planejou, é a mãe que instrui. Lembra do verbo? Instrui. O pai corrige, o pai é o sacerdote. O pai chega e a criança tem que prestar contas ao pai por aquilo que fez de errado. Porque a mãe é quem instrui, a mãe é quem ensina e o pai é o sacerdote que julga. A mãe é uma omissa. Você não ouve falar da mãe? A influência de Ana sobre Samuel foi determinante. E a mãe deles? Nem se ouve falar na Bíblia. Último indicativo, capítulo 3, versículo 13. Vamos lá, 3:13. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu, repreendeu, corrigiu. Um pai omisso, a figura paterna, tão descaracterizada. Hoje é um movimento sorrateiro, diabólico, para enfraquecer a figura masculina. Hoje à tarde eu vou falar sobre isso no encontro do Ministério da Mulher lá em Palhoça, mas vamos lá. Desde a infância, esses meninos se haviam acostumado ao santuário e seus serviços. Corriam dentro da igreja, comiam dentro da igreja, tiravam a roupa dentro da igreja porque estava muito calor. Mas, em vez de se tornarem mais reverentes, perderam toda a intuição da santidade e significação do mesmo. O pai não lhes corrigia a falta de reverência para com a sua autoridade, a autoridade do pai.
não obstara ao desrespeito pelos serviços solenes do santuário, e quando chegar à maioridade, estavam cheios dos frutos mortíferos, do ceticismo e da rebelião. Por que eu grifei a palavra autoridade? Porque os pais representam a autoridade de Deus. Filho que não obedece aos pais, não obedecem a Deus. Não se quebra essa regra. Essa regra não tem como ser quebrada. Não obedece aos pais, não obedece a Deus. Isso é um mandamento. Já está quebrando o 5º mandamento. Mas os pais representam a Deus. Eli não dirigiu sua casa segundo as regras de Deus para o governo da família. Seguiu seu próprio juízo. O extremo pai deixou de tomar em consideração as faltas e pecados dos filhos quando eles eram pequenininhos, na meninice, comprazendo-se com o pensamento de que, após algum tempo, eles perderiam suas más tendências. E muitos estão hoje a cometer erros semelhantes. É muito pequeno, depois ele aprende. Não precisa fazer o culto, ele é muito pequeno. Quando os pais tomam em consideração todo o desejo dos filhos e com esses condescendem no que sabe não ser para o bem, seus filhos logo perdem o respeito para com os pais, toda a consideração pela autoridade de Deus e do homem e são levados cativos à vontade de Satanás. Resumo, gente. Se você condescende com a indisciplina, você está conduzindo o seu filho a não obedecer a Deus. Quando nós não exercemos a nossa autoridade materna, para educar. E eu digo para vocês, criar filhos é fácil. Criar filhos é dar comida, dar escola, dar roupa, dar brinquedo. Isso é criar. Educar é restringir a natureza em rebelião contra Deus. Educar é não permitir que essa natureza prospere. E é implantar as virtudes do caráter de Cristo no seu filho. Isso é educar. Dá trabalho. Porque isso começa em mim, adulto. Finalizando, eu vou pular isso daqui. Ellen White dizendo: que desgosto ver filhos de pais tementes a Deus, indisciplinados e desobedientes, desagradecidos e voluntariosos, decididos a seguir seus próprios caminhos, a despeito das perturbações ou mágoas que ocasionem aos pais. Satanás se delicia em governar o coração das crianças e, caso lhe seja permitido, insuflalizar o próprio odioso espírito. Esse que eu pulei, eu vou voltar um pouquinho, diz assim... Tendes uma obra a fazer, a fim de que Satanás não consiga o domínio de vossos filhos e os arranque de vós antes que estejam fora de vossos braços. Até que idade o bebê fica no braço? Até que idade o bebê? Quando ele não sabe andar. 1 ano. Ellen White está dizendo que Satanás quer dominar a mente dos nossos filhos quando eles ainda estão aonde? No colo da mãe. E hoje a neurociência prova tudo isso. Isso que a gente está falando é muito sério. Por fim, os pais estão... O que está escrito ali? Os pais estão dormindo. Seus filhos caminham para a destruição diante dos seus olhos, e o Senhor deseja que os seus mensageiros despertem, apresente diante do povo, por preceito e exemplo, a necessidade de religião no lar. Instai sobre este assunto em vossas congregações. Então, está dizendo assim, olha, tem que falar sobre isso. A igreja tem que falar sobre isso. A religião no lar é a nossa grande esperança e torna brilhante a perspectiva da conversão de toda a família para a verdade de Deus. Então, Satanás está lutando para destruir as famílias, principalmente os filhos. E aí, Ellen White está dizendo, a grande esperança é a religião aonde? No lar. Não dá tempo de eu explicar para vocês. Eu estudei a teoria dos estágios da fé desde 0 a 3 anos, 4 a 6 anos, 7 a... O novo currículo do Ministério... Quem aqui é professora do Ministério da Criança? Professora do Ministério da Criança. O novo currículo que começa a partir de 2026 é baseado nessa teoria dos estágios da fé de James Fowler. E a gente percebe, pais, se vocês não trabalharem de 0 a 3 anos... E de 4 a 6 anos, quando vocês são o locus de autoridade dos seus filhos, a sua autoridade começa a enfraquecer a partir dos 7 anos. Você deixa de ser o herói. Quem passa a ser herói é o professor e a professora. E a menina de 7 anos vai chegar em casa e vai dizer, mãe, não é assim que a minha professora ensinou. A minha professora falou que é diferente.
E a professora vai começar a exercer muito mais influência sobre seus filhos do que você, porque vai enfraquecendo naturalmente. Isso é um processo psicológico. E aí, quando chega 11 anos, 12 anos, já não é mais professor, já não é pai, não é mãe, são os amigos. E os amigos é que vão escolher qual é o adulto que vale a pena ser ouvido, qual é o adulto que vale a pena ser reverenciado, seguido como referência. Deus queira que seu filho encontre esses amigos dentro da igreja, que creiam em Deus, que sejam boas influências, porque a sua influência vai lá para baixo. Então, a religião no lar é a única esperança que nós temos. A igreja pode influenciar seu filho? Sim. Mas é de 0 a 3 anos que o fundamento foi posto. E se você não fez bem o seu trabalho, quando seu filho chegar na adolescência, você vai vir aqui quarta-feira à noite pedir que a igreja ore, porque ele não quer mais nada com Jesus. Mas o evangelho tem poder. E a igreja pode, nessa hora, te sustentar, te ajudar, te apoiar. E a igreja tem um papel a fazer. Os líderes, nessa hora, podem ser uma referência para os nossos filhos. Se nós falhamos, nós não podemos perder a esperança. Porque o evangelho cura, o evangelho restaura, o evangelho cola aquilo que foi quebrado. Há esperança. Terminando, o que é religião no lar? O que é religião no lar? O que é religião no lar? Eu não tenho tempo de ouvir vocês, então vamos lá. Primeiro, que o pai e a mãe estabeleçam o curso da família, determinando e mantendo a direção dela. Exerça a sua autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade de um pai que é guiado pelo Espírito Santo é o que nós precisamos. A autoridade é aquele pai que representa Deus dentro de casa. E quando ele fala, a família tem que obedecer. Nós estamos precisando restaurar a autoridade. Mas a autoridade, Jesus falava como quem tinha autoridade. Por que quando todo mundo admirava, ele fala como quem tem autoridade? Porque ele era a verdade. Ele vivia, ele transpirava a verdade, ele era coerente. O pai tem autoridade quando ele vive a verdade, quando ele transpira aquilo que ele é como cristão. Segundo, que os pais forneçam instrução religiosa através do culto doméstico, não deixando a responsabilidade só para a igreja. Não tem nem o que comentar. E terceiro, que os pais se posicionem sobre a eterna autoridade de Deus e sejam responsáveis perante Ele por tudo que fazem. Para eu educar uma criança, eu preciso ser educada aos pés de Jesus. Eu preciso ter a minha natureza transformada, eu preciso ter a minha natureza restaurada. Nossos pecados e fracassos que não são vistos pelo mundo, muitas vezes revelam-se em nossos filhos. As nossas falhas de caráter se revelam em nossos filhos. Os filhos de Eli reproduziam as falhas do seu pai. Então, a conversão precisa começar em nós. Nós precisamos representar a Deus para os nossos filhos. Aí você vai me dizer, mas professora Thalita, você veio me dizer isso agora. Eu ouço tanto isso, gente. Um dia eu estava no Rio de Janeiro, uma mãe bateu no meu ombro depois de eu falar sobre os estágios da fé, a teoria dos estágios da fé para líderes desbravadores. Quando eu me sentei, a mãe bateu no meu ombro e falou, professora, eu fiz tudo o que a senhora falou. Eu comprava lição para o meu filho. Eu pus na escola adventista. Eu mandei para o internato. Tudo que a senhora falou eu fiz. E, no entanto, hoje eu não sei nem onde meu filho está. Meu filho está no mundo das drogas. Ele está caindo em alguma sarjeta de alguma cidade do Brasil que eu não sei nem onde é. Onde foi que eu errei? E quando ela falava comigo, ela estava atrás, eu só me virei assim, eu estava em oração pedindo, Senhor, me dá a resposta certa para o coração dessa mãe. E eu falei para ela assim, onde foi que Deus errou? Como assim? Onde foi que Deus errou? Porque um filho dele também se rebelou. E não somente se rebelou, mas levou também um monte. Liberdade, livre-arbítrio. Mas há uma promessa que eu quero terminar na Bíblia, Jeremias capítulo 31, versículos 15 a 17. Para você que diz assim, professora, por que eu só fiquei sabendo disso agora? Meus filhos já estão grandes, meus filhos já não querem mais nada com Jesus.
Lembre-se, capítulo 31, versículo 15 a 17. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contém o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Apegue-se nessa promessa. Se seu filho já não quer mais nada com Jesus, ore, ame e ore, para que essa promessa se cumpra. Mas muitas vezes, a religião que o seu filho precisa ver é aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Como é que a gente resgata um adolescente? Tendo a coragem de dizer para o seu filho, adolescente: eu tenho as minhas lutas, mas pela graça de Jesus eu estou conseguindo vencer. Conte para o seu filho as suas histórias de fé e ele vai ver que o Evangelho é verdadeiro, que a palavra de Deus é eficaz. Não porque tem Samuel, José, Daniel, não, porque o Evangelho está fazendo coisas na sua vida. Esse é o remédio. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos uma igreja preparada para esses eventos finais, famílias preparadas, e que o Espírito de Deus venha sobre as nossas crianças e que elas saiam anunciando para o mundo que Jesus está voltando. É o meu desejo e oração. Amém. Nós iremos